Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast da Casa do Leite. E hoje nós vamos falar sobre brucelose e tuberculose. E quem vai participar desse papo junto comigo é o Damaso Pacheco, fiscal agropecuário veterinário. Olá, Damaso, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Olá, boa tarde, Ellen, boa tarde, espectadores do canal. Estamos aqui hoje para tirar algumas dúvidas e esclarecimentos quanto à brucelose e tuberculose. Então vamos começar. Isso. O que é a brucelose e a tuberculose? Então, as duas são doenças infecto-contagiosas causadas por bactérias e que as duas podem acometer humanos. Então a gente chama essas doenças de zoonose, que tem o potencial de transmitir para os seres humanos. Então são doenças que causam impacto grave para a pecuária, seja de leite, seja de corte. A brucelose, ela tem uma característica que ela afeta a produtividade do rebanho, porque ela interfere na parte reprodutiva das fêmeas, causando infertilidade e aborto. Já a tuberculose, o animal pode ter perdas também, perda de peso, perda de leite, porque ele acomete o sistema respiratório desse animal. Então, ele vai comprometer a questão da produção como um todo. Certo. E como que essas doenças, elas afetam o rebanho? Elas chegam até o rebanho? Então, a principal via de transmissão, é através da aquisição de animais doentes. Então, assim, um animal doente, ele vai transmitir a doença para outro animal. A brucelose, principalmente através de restos placentários, restos do aborto, desse material, durante o terço final da gestação. E a tuberculose, principalmente através das secreções que esse animal vai ter durante seu quadro infeccioso. Então, e o leite, a carne crus e não mal processados também são uma fonte potencial de transmissão para essas doenças. Por isso que é importante a questão da ingestão tanto do leite quanto da carne de alimentos processados ou procedentes de estabelecimentos que estejam certificados. E se a gente pensar, quais que seriam essas medidas de controle e combate, tanto da brucelose e da tuberculose? Então, em resumo, a única medida de prevenção que a gente tem é para brucelose, através da vacinação das bezerras de 3 a 8 meses de idade. Então, se você vacinar essas bezerras, quando ela chegar na sua fase reprodutiva, a gente garante uma imunidade desse animal perante a brucelose. E essa dose é única? É única. Pode ser feito até um reforço vacinal utilizando a vacina RB51, mas o que é preconizado é uma dose única. Se o animal for ficar mais tempo no rebanho, às vezes rebanhos leiteiros, que o animal fica uma vida útil maior, pode ser utilizado um reforço vacinal utilizando única e exclusivamente a vacina RB51. Para a tuberculose, a gente tem como medida de prevenção a fazer os exames e não adquirir um animal doente, porque a gente não tem vacina e não tem tratamento, no caso, para tuberculose. Para brucelose, a gente tem a vacina, o esquema vacinal que protege as fêmeas contra a doença. Então a tuberculose é realmente um pouco mais complicada, né? Já que não tem é uma doença grave, o custo do tratamento longo, e hoje está preconizado na Instrução Normativa 10 de 2017 do Ministério da Agricultura o sacrifício dos animais positivos, seja para brucelose, seja para tuberculose. Então, se o animal vier a ter o diagnóstico positivo, a gente vai ter que sacrificar esses animais. Então isso causa um prejuízo muito grande, produtor, né? Com certeza. Então, o produtor pode estar sendo prejudicado pela produção, pela reprodução, no caso da brucelose, e pela perda econômica também de ter que descartar esses animais positivos. Então, o quanto é importante a gente estar comprando, adquirindo animais através de exames de brucelose e tuberculose para você não introduzir esse problema dentro do rebanho. E agora, então, vamos falar do outro lado. Certo. Produtor que não tem nenhum animal com brucelose e tuberculose, ele consegue uma certificação, não é isso? Isso. A certificação ela vem para validar
que aquela propriedade é livre dessas duas doenças. Então, o processo de certificação nada mais é do que serem feitos 2 exames consecutivos, tanto da brucelose quanto da tuberculose, validando que nenhum desses animais apresentou doença. Então, se eu faço o exame de todo o rebanho e nenhum animal dá positivo nem para brucelose nem para tuberculose, essa propriedade vai ser certificada como propriedade livre de brucelose e tuberculose. Caso haja algum animal positivo nesse teste, a gente vai conseguir tomar as providências devidas, o sacrifício desses animais, até que todos os animais dê negativo. Aí essa propriedade também pode se tornar certificada também. E essa certificação, ela é obrigatória? Ela tem um prazo de validade? Como é que funciona? Então, a certificação ela tem a validade anual. Então, se uma vez certificada, ela vai ter a vigência de 1 ano esse certificado, mas ela é uma medida voluntária. Os produtores não são obrigados a fazer a certificação. Porém, a certificação ela pode agregar valor no seu produto, tanto carne quanto leite, né? Abrir novos mercados, colocar um produto com valor por ter um status sanitário melhor do que um rebanho geral, que não faz os exames, né? Uhum. Então, alguns laticínios bonifica melhor o produtor. O leite, ele recebe alguns centavos a mais por litro de leite, quando a propriedade é certificada. Isso já é muito interessante, né, para o produtor. E o produtor que está assistindo a gente, que quer obter esse certificado, como é que ele começa esse processo? Então, o processo em Minas Gerais é feito pelo Instituto Mineiro de Agropecuária. É o único órgão que vai fazer a certificação, então ele deve procurar o escritório seccional do INMA do município da sua propriedade, e aí o pessoal vai orientar, existe o trâmite da documentação que precisa ser entregue, então ele vai levar um requerimento junto com o médico veterinário habilitado que vai acompanhar ele durante a execução desses 2 exames, tanto da brucelose quanto tuberculose. E aí, esse é o pessoal do escritório local que vai acompanhar todo o processo da certificação. Então, assim, o segundo exame tem um acompanhamento oficial pelo fiscal do INMA, que vai acompanhar o veterinário na execução dos exames, e dando tudo certo, a propriedade obtém, então, o seu certificado de livre de brucelose e tuberculose. Certo. Tem mais alguma informação, algum ponto que você acha interessante a gente... Então, eu acho que o Minas precisa avançar nesse programa da brucelose e tuberculose. A gente se tornou livre da fitosa, o país como um todo, e talvez agora as novas doenças que a gente está buscando erradicação é a brucelose e tuberculose, que são doenças, como eu havia dito, zoonose, que causa problemas também de saúde para o ser humano. Então, assim, tem uma preocupação um pouco ainda maior de controlar essas doenças. Então, se o PIB mineiro do agronegócio ele superou o da mineração, a gente tem essa vocação para o setor agrícola, para o setor de pecuária. Então, a gente precisa elevar o status sanitário das propriedades com a certificação. Certo. E o produtor que está nos assistindo, que tem alguma dúvida, que quer entrar em contato com o INMA, como é que faz? Então, ele pode primeiramente procurar através do site do INMA, tem muita informação lá, ele pode, através do site, ele pode olhar quais que são as unidades do INMA, aonde ficam a sede, o endereço, o e-mail. Aqui em Uberlândia, a gente atende pelo e-mail uberlandia@inma.mg.gov.br, mas cada escritório local vai ter o seu telefone, o endereço certinho, ele pode estar acessando no site as nossas unidades de atendimento. Certo, Damaso, foi um prazer. Um prazer, Ellen. Aqui. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Por nada e boa tarde. E você aí continua acompanhando que vai ter mais podcast da Casa do Leite.